Então eu vou iniciar pintando o passarinho. Sempre gosto de pintar aquilo que está à esquerda, porque a minha mão vem pela direita, né? Então e aquilo que está mais para cima, depois eu desço. Então vou pintar o passarinho e vou usar as cores amarelo ouro, marrom café, este aqui, o vermelho vivo, o siena natural, tá? Vou usar um pouquinho o azul petróleo, o preto e o branco. São cores que ajudam, né, a dar um realce no passarinho, tá? Vou usar também o diluente, já coloquei aqui na minha tarjetinha, tá? Vocês vão observar como é que eu vou pintando, então, este passarinho, para deixar ele bem mais colorido o nosso pano também. Usando um pouquinho aqui, estou iniciando com siena natural aqui na parte de baixo. Este pano, ele tem uma trama bem fechadinha, é um pano muito bom para pintar, isso é muito importante. Esse pano, quando a gente faz uma pintura, o pano, ele influencia bastante no resultado da pintura. Então, é sempre muito importante ter um pano que tenha uma boa trama. Então, usei o siena natural, estou usando agora o marrom café junto, vou colocando assim ele um pouquinho mais claro aqui no meio. As bordas depois eu vou fazer um pouquinho mais forte, tá? Tô usando aqui de novo marrom café. Siena. Eu vou misturando, na verdade, as cores que eu tô usando, tá? Vou sempre procurar usar cores misturando elas, para dar um realce. Esse passarinho, vocês vão observar que ele vai ter vários tons, porque eu gosto de quanto mais colorido, parece que mais bonito fica o passarinho, certo? Então vocês vão observando como é que eu estou fazendo esse passarinho aqui, ó. Colocando aqui assim, ó, no meio um pouquinho do amarelo ouro aqui assim, dá uma claridade nele. Sempre usando o diluente para ajudar a dar um deslize, né, na pintura, tá? Assim, ó. Vou fazer aqui na cabecinha do passarinho, vou usar o amarelo ouro, tá? Sempre quando eu falo assim, ó, fazer bem os contorninhos. Isso é muito importante, tá? Usar um contorno bem feitinho para ter um bom acabamento no risco, no desenho. Isso influencia muito para que o desenho fique bem bonito. Então, pessoal, já vou puxando a tinta com o diluente e ele vai daí dando uma tonalidade um pouquinho mais clara. O diluente ajuda a dar uma claridade, a tornar a cor não tão forte, deixar ela um pouquinho mais suave. Quero usar também o vermelho, que é uma cor que eu gosto muito de botar no passarinho, principalmente aqui nessa parte do peitinho do passarinho, né? Do papo dele aqui, ó. Eu gosto de botar um pouquinho do vermelhinho. Então, vocês observem, ó. Vai dando uma tonalidade bem bonita esse nosso passarinho aqui. Vou botar com marrom café aqui nas asinhas dele. Puxando, sempre misturando bem as tintas, tá? Para não haver uma dualidade nessas cores. Isso é muito importante também. E aí eu vou misturando com as outras tintas vão se mesclando
E vocês observam que vai dando um efeito muito bonito no passarinho. Assim, ó. Né? Então, colocando aqui assim. Aqui eu tenho um top, mas essa parte aqui, ó, ela pertence ao passarinho. Essa parte aqui, então eu já vou pintar, porque ela pertence ao passarinho. Que é assim, ó. Certo? Temos que cuidar para não tirar o risco, né? Muito bem. A asa, eu vou fazer toda ela com o marrom café, porque depois eu vou usar um tom um pouquinho mais forte. Então, eu vou fazer contorno primeiro com o marrom café. Aqui assim, ó. Tá? Vocês observem. Depois eu vou usar o preto, fazendo os contornos, os riscos, né? Fazem parte das penas do passarinho. Aqui, ó. Então, observe que já tô fazendo aqui assim, ó. Aqui assim. Vou puxar um pouquinho mais pra cá. Tô fazendo toda a base do passarinho com o marrom café, tá? Toda a base marrom, com marrom café. Assim, ó. Depois eu vou usar, então, outras cores para ajudar a dar um contorno bem bonito no nosso passarinho. Assim, ó. Fiz a base. Agora eu vou usar o azul petróleo, porque eu quero que tenha um pouquinho desse azul no passarinho, que é assim nessa ponta da asa aqui assim, ó. Mesclando com o marrom café, ele vai dar uma cor bem bonita. Vai ficar bem bonita essas duas mesclas de cores aqui, ó. Fica um bom contorno. A asa aqui, ó. Essa asa do passarinho, né? É bom sempre ter, assim, algo que separe também, né, as partes do passarinho. E a asa faz parte. Agora eu vou usar o preto, que é assim. Vou tirar, sempre tiro um pouco aqui na tarjetinha para mim poder pegar só um dos lados, ó, do pincel. Observe aqui, ó. Então, quando eu quero que fique só o risquinho, então tem que ir só de um lado. Então, eu vou pintar aqui assim, ó. A asinha do passarinho, né? As penas. Aqui embaixo também vou fazer a mesma coisa. Um pouquinho mais pra cá, assim, meu. Isso. Assim, ó. Ali. Vocês podem observar. Então, eu faço assim, ó. Puxa um pouquinho aqui, ó. E vou fazendo as penas. Vejam que o contorno fica bem feitinho. Né? Ó. Tá? Então, ficou bem bonito esse passarinho aqui. Vou aproveitar que eu tô com um pouco do preto aqui no pincel e vou fazer uma separaçãozinha aqui assim, ó. Fazer um contorno. Aproveitando já aqui assim, ó. Tá? E vou fazer um sombreadinho aqui assim, ó. Pra não ficar só o contorno pequenininho, mas vou fazer também mesclando aqui assim, ó. Observe, daí ele fica com um pouquinho mais de cor, mais forte, tá? Aqui na cabecinha dele eu vou fazer a mesma coisa. Que assim, ó.
para dar um pouquinho mais de fortidão, né? Um pouquinho mais de cor. Assim, ó. Com o pincel bem leve. Eu tô com a mão bem leve nesse pincel para não ficar muito forte, tá? Ah, esse passarinho tá ficando bem bonito mesmo. Depois ainda vou usar o branco para dar uma luz nesse nosso passarinho. O bico dele eu vou pegar e vou fazer com o siena natural, misturando o vermelho e o amarelo, dando um tom um pouquinho mais alaranjado dele. Aqui assim, ó. E aí, com o vermelho e o amarelo, misturar os dois aqui assim, ó. Eu vou pintar uma cor, isso, assim, ó. Pronto. O biquinho dele já tá feito. Vou passar um pouquinho aqui assim, contornar aqui com o amarelo ouro. Ficou um vaziozinho aqui assim. Isso aí. Agora com o pincel filete e o preto, eu vou dar um contorno aqui, ó. Fazer um risquinho aqui no meio, assim. Isso aí. Tá? O olho dele. Fazendo aqui o olhinho dele. Isso aí. E vou colocar um pouquinho do branco ao redor deste olho. Que assim também quero fazer um pouquinho mais forte aqui assim, ó. Nesse passarinho. Tá? E com o branco, eu vou fazer uma meia lua aqui com ele, com esse, assim, ó. Tá? Assim. E um pontinho aqui, então. Pronto. Agora com o pincel filete, eu vou fazer os detalhes com o branco. Dar uma luz nesse nosso passarinho que tá aqui, tá? Então, fazer a mesma coisa que eu fiz com o preto, dando uma luz nesse nosso passarinho aqui assim, ó. Aqui nas asas. Aliás, na cauda dele aqui também. Assim. Aqui eu vou dar uma luz nesse nosso passarinho. Que é assim, ó. Puxando.
Colocando aqui também uma luz. Sempre com o pincel bem leve. Ali. Isso aí, gente. Então, o nosso passarinho tá feito, tá? Passarinho à mão livre, simples, sem muito detalhe. Feito o nosso passarinho. Agora eu vou pintar, então, a nossa lamparina. Tá? Vou puxar um pouquinho mais pra cá. Começando pintando o teto da nossa lamparina. Fechar essas tintas aqui. Nesta lamparina aqui eu vou usar o amarelo ouro, certo? Manchando um pouquinho ela aqui assim, ó. Dando uma cor clarinha aqui. E vou usar nesta lamparina aqui o azul petróleo, o mesmo que eu usei aqui para formar o passarinho, para não ficar um guia de cores muito grande, tá? Então, tô botando aqui o azul petróleo. Dando uma claridade primeiro aqui. Então, um pouco de lente. Aqui assim, ó. Então, eu começo usando, então, o azul petróleo aqui assim nas pontas. Tá? Azul petróleo perto do top. Parte de baixo, aqui assim. Misturando com esse amarelo aqui, com o amarelo ouro. Puxando pra cá. Então, pessoal, como eu vou usar essas cores aqui, junto com o marrom café, tá? O siena natural, o branco e o preto, eu vou usar essas cores aqui, depois vai estar na descrição desse vídeo. Então, eu vou deixar esse vídeo correr agora enquanto eu pinto a lamparina, para vocês indo observando, né, como é que eu faço. Então, já coloquei mais ou menos aqui assim, agora eu vou deixar correr esse vídeo, tá? Vocês ficam observando a pintura, certo, pessoal?
Então agora nós vamos pintar a vela, que está aqui dentro, né? Já pintei a lamparina, usei o rústico para dar um contorno um pouquinho mais forte na lamparina. Então agora nós vamos pintar a vela que está dentro aqui desta lamparina, tá? Então vocês observem que eu vou usar o amarelo ouro, aqui assim, vou fazer essa vela neste tom, com o amarelo ouro, tá? Que é uma cor bem bonita para pintar uma vela também. E no cantinho, embaixo, eu vou fazer um pequeno sombreado com o vermelho, certo? Então, você observa aqui que eu tô contornando bem as folhas, aqui, ó, para não deixar nenhum espaço entre a vela e a folha. Aqui os azevinhos também, tá? Pessoal, vocês que estão assistindo este vídeo, já curtem, tá? Ativem o sininho se não ativaram ainda do canal, para receber sempre os vídeos novos. Não se esqueçam, quem está vendo e não se inscreveu no canal, se inscrevam. A gente quer chegar a 1000 inscritos, gente. Então vamos ali, vamos dar uma força pro canal, vamos se inscrever, dando esse apoio para nós, certo? Então observe aqui, ó, vou botar só um pouquinho do vermelho, só para dar um sombreado aqui embaixo com esta cor, dar uma diferenciada, então, né, no amarelo ouro. Esse amarelo ouro ele é uma cor um pouquinho forte, então com o vermelho ele vai dar um contraste bem bonito, que é assim, ó, perto da folha aqui, ó, dando esse sombreado aqui, ó, tá? Olhem só, que é assim, ó. Vou botar um pouquinho do branco aqui, ó, só para dar uma luz aqui nesta vela, assim, ó. Não precisa muito, né? Só para dar uma luz nela, tá? Então agora eu vou pintar a cera da vela. A cera da vela eu vou pintar em branco, certo? Que é assim, ó. Eu tô pintando a cera aqui em branco, mas depois eu vou colocar a acripuff em cima para dar um certo relevo e um destaque nesta vela. Fica bem bonito. Então, quando a gente pinta, quando a gente tem a intenção de colocar o acripuff, o branco aqui não precisa ser tão caprichadinho, porque o acripuff ele vem por cima, né? Ele apaga todo esse branco que a gente coloca aqui na tinta. Mas é para dar um realce agora, né? Nesta vela aqui, tá? Então, eu tô colocando aqui a cera da vela. Observe. Tô colocando na cor branca. Depois, por cima, eu coloco o acripuff, então. Ó, assim. Certo? Que assim, ó. Então, ficou assim a nossa vela. Então, agora eu vou pintar as folhas. Eu vou fazer 2 folhas e depois eu vou deixar o vídeo correr, certo? Então, eu vou pintar essas 2 folhas agora, tá? Depois eu vou adiantar as outras folhas e eu volto, então, para nós pintarmos a flor bico de papagaio, certo? Então, eu tô usando o verde veronese, aqui assim, ó, sempre fazendo um bom contorno nessas folhas aqui, ó, observe, com o verde veronese, fazendo esse contorninho aqui assim, usando essa cor, uma cor própria também desta época, né, desta cor do Natal, esta cor verde veronese, deixando aqui assim, ó. Vou usando já o verde pinheiro para fazer o fundo aqui assim, ó, tá? Parte aqui assim, ó, do fundo. E junto vou usar também o verde pântano depois, tá? Então, tô aqui com o verde pinheiro, dando a sombra para essa nossa folha aqui, ó.
Vou usar o verde pântano, aqui assim. Também dando uma sombra um pouquinho mais forte aqui. Nesta nossa folha que está aqui, ó. Observe que eu faço bem o contorno sempre quando tô pintando, tá? Para que ela possa ter um bom acabamento, né? Que assim, ó. Tá? Vou usar o branco para dar a luz. Aqui assim, ó. Observe fazer um pouquinho do branco aqui assim. Isso também é muito importante para dar uma luz. Aqui, ó. Tá? E com o pincel filete, eu vou fazer a nervura desta folha aqui, ó. Fazendo aqui assim, ó. Fazendo as nervurinhas delas aqui, ó. É uma folha simples de pintar, não tem mistério nessa folha, certo? Vou fazer mais uma folha aqui para mostrar para vocês, esta folha que está aqui do lado. Que é assim, ó. Tá? Que é assim, ó, observem. Que é assim, ó. Com o verde veronese. Ela é uma folha que tem bastante ponta, né? Essas folhas de Natal aqui. Então, aqui assim, ó. Tá? O verde pinheiro aqui assim. Assim. E o verde o verde pântano para dar uma sombra um pouquinho mais forte aqui nessa nossa folha aqui assim, ó. Tá? Aqui assim. Vou fazer o branco agora para dar uma luz nessa nossa folha aqui assim, ó. Carrego bem para dar um tom um pouquinho mais claro, né? Que também faz parte, assim, ó. Tá? E com, então, o pincel filete, eu faço as nervurinhas desta folha aqui. Pincel bem leve, na mão, sem, não forçando. Daí ele fica bem fininho, bem bonito o contorno. Olha só. Certo? Então, agora eu vou adiantar as outras folhas. Depois a gente volta pintando a flor do bico de papagaio. Então, eu vou pintar agora o top do passarinho. Vou usar a cor uva e o branco. Somente essas duas cores eu vou usar, então, para pintar este top. Então, vou colocar aqui assim, ó. Começar com o uva. Vou usar um pouquinho o clareador. Vou botar aqui um pouquinho na minha tarjetinha o clareador. Que é assim, ó. E vou iniciar colocando o uva mais claro aqui no meio. Com o clareador ele dá uma tonalidade um pouquinho mais clara, tá? Ainda não usei o branco, vou usar o branco e o uva para fazer esse top. Então serve, usando o clareador aqui no meio. O uva fazendo um contorno bem fortezinho aqui no meio, para dar um bom acabamento no top, né? Assim, ó. Observe que procuro fazer bem o contorno em cima do risco, né? Assim, ó. Depois o meio da lamparina vai vir com a claridade da luz. Eu vou fazer depois que tiver a tinta seca. Então, assim, ó. Fazendo bem forte os cantos, né? Contorno ao redor. Assim. Sempre o clareador ajuda no deslize da tinta. Então, assim, ó. Tá? O branquinho, então, vou colocar aqui assim, ó, pra dar uma luz aqui no meio deste top. Observe que eu vou fazer uma assim, ó. Fica no meio. E ajuda a deslizar. Ó, daí fica uma cor um pouquinho mais clara, né, no meio do top aqui. Fazer a parte aqui assim, ó. Essa parte aqui vai vir um pouco mais forte
que vai ser a sombra. Assim. Meio aqui assim, ó. Então, sempre procurar fazer bem os contornos desse top aqui. Aqui assim, ó, tá? Depois tem que pintar aqui uma partezinha da lamparina. É um detalhe que tem aqui neste top. Vou colocar um pouquinho do branco. Aqui assim, ó, no meio. Com uma luz. Aqui assim, ó. Tá? Ó, observe. Vou fazer a parte aqui de cima do top. Sempre bem em cima da risca. Lembrem disso. Muito importante ter um bom acabamento. Assim. Assim. Botar um pouquinho do branco aqui também, aqui no meio. Assim. Fazendo outro lado aqui também. Contornando perto aqui do passarinho. Primeiro eu faço sempre bem o contorno, né? Para depois fazer o preenchimento dentro. Então, porque eu carrego bem com a tinta, ó. E daí depois então eu faço o preenchimento dentro. Assim, ó. Vou usar um pouquinho do clareador aqui no meio, que já ajuda também a dar torna a tinta um pouquinho mais suave. Que assim, o clareador aqui no meio. Tá? Aqui assim já vou aproveitar usando também o clareador aqui no meio, ó. Tá? E agora vou fazer o contorno ao redor. Pra ficar bem. Então, como eu tenho aqui assim, ó. Tá? Tenho duas. Aqui em cima também tem o laço. Então, vou colocar aqui assim. Colocando aqui assim, ó. Aqui eu vou fazer bem forte, tá? Na parte de cima depois vou usar o branco para dar o contraste. Assim, ó. Aqui assim. E aqui eu vou usar então o branco para dar o contraste na parte de cima. Assim. Tá? Aqui assim no meio também. Com a tinta. Que assim também é um pouquinho mais claro. Assim. Isso. Assim. Agora eu vou fazer na parte de baixo. Aqui tem o laço também. Da fita. Né? Que assim. Vou contornar bem ao redor primeiro. Aqui assim. Fazer um bom contorno aqui da lamparina. Usando o clareador aqui no meio. Você observe que quando eu uso o clareador, a tinta desliza e o tom da tinta fica um pouquinho mais suave. Isso ajuda muito quando a gente quer dar uma luz, um suavimento, né? Suavizar um pouco essa nossa pintura. Então, assim, ó. Tá? Vou usar agora o branco. Aqui assim, ó. Tá? Aqui assim eu vou colocar neste top aqui para dar uma diferenciada. Aqui, isso. Assim. Para mostrar que tem o top por cima desse outro ali. Da mesma forma eu vou fazer um contorno aqui assim, ó. Acho que ajuda, né? A ficar mais suave o nosso top. Assim. Isso. Ali, tá? Vou só botar um pouquinho mais do branco aqui assim, ó.
colocando o laço. Aqui o meio, aquele nozinho que a gente sempre tem no laço, né? No top. Esse nó aqui. Assim. E eu vou fazer então com o branco. Eu vou fazer um contorninho. Assim, ó. Ali. Tá? Então, o nosso laço fica dessa forma. Vou colocar só uma... Assim, ó. Isto. Tá, pessoal? Quero que o filete agora... Vou fechar o nosso laço aqui, ó. Fazer um bom contorno aqui assim dele. E fechar ele aqui assim, ó. Aqui assim, certo? Então, tá bem acabado esse nosso laço. Ficou uma cor muito bonita. Eu vou pegar agora o verde, o azul petróleo, que foi o azul que eu fiz, então, o teto da minha lamparina. Vou colocar aqui um pouquinho do diluente e usar um pouquinho do azul petróleo para fazer isso aqui, faz parte da lamparina, tá? Isso aqui faz parte da lamparina. Vocês às vezes escutam um latido, tá? Faz parte. Latido também faz parte das nossas pinturas aqui, ali. Certo, pessoal? Então, agora eu vou fazer a luz aqui da vela. Como é que eu vou fazer? Com o pincel pituá, tá? Coloquei aqui a tinta, o amarelo ouro. Tirei bem na tarjeta ela, para deixar ela bem clarinha. Então, vou fazendo assim, ó. Vou colocando aqui assim, ó. A tinta já tá seca, que eu fiz as hastes, né, da minha lamparina. E vou fazendo assim, ó. Colocando, então, essa luz aqui nessa nossa lamparina, tá? Colocar do lado de cá também, porque a lamparina faz parte, né? Dentro toda a lamparina. Aqui assim, ó. Colocando aqui assim, observe. A luz, ela está mais aqui assim, ó, mais forte aqui no meio. Que eu vou colocar. E ao redor aqui também eu vou colocar um pouquinho dela para ficar, porque ela ultrapassa, né? A luz está toda dentro da lamparina. Tá? Então, vou fortalecendo aqui assim, ó. Aqui perto da vela também. Mas mais forte eu coloco aqui no centro. Bem mais forte. A luz da lamparina. Certo? Assim, tá? Não tem no risco, gente, as duas hastes que estão por trás dessa lamparina. Então, eu vou pegar o pincel aqui que eu tenho, que eu usei antes, tá? O pincel aqui, ó, com a cor siena natural, que foi a cor que predominou nessa nossa haste aqui, tá? E tirando bem a tinta no pincel, eu vou colocar aqui assim, ó. Bem fraquinha, não muito forte. Fazendo a haste aqui que ela está por trás, né? Dessa nossa lamparina. Então, ela não está no molde, não está no risco, justamente porque ela está assim por trás, né?
Então, ela é bem suave aqui, tá? O pincel já quase sem tinta. Coloco aqui assim, ó. Certo? Usar um pouquinho o rústico, que foi a cor que eu coloquei ali. Mas vou tirar também a cor mais forte da tinta, né? Só passar assim, ó. Só dando um contorninho bem suave. Quase sem tinta no pincel. Assim. Certo, gente? Então fica só uma sombra, tá? Dessa haste da nossa lamparina. Então, vocês podem observar, eu já pintei, então, as folhas, tá? Já pintei os azevinhos, e agora eu vou pintar, então, 2 pétalas desta flor bico de papagaio, e depois eu vou apressar, então, o meu vídeo, tá? Vou adiantar ele, e vou voltar para mostrar como ficou os finalmente, certo? Então, olha aqui, ó, vou pintar esta folha aqui, ó, o vermelho vivo, que é a cor que eu uso, sempre na ponta desta flor bico de papagaio, o vermelho vivo, o púrpura, certo? Vermelho vivo, o púrpura. Tô colocando aqui um pouquinho do diluente aqui também, para facilitar a penetração da tinta no tecido, que assim, nas tramas do tecido, né? Vou usar o púrpura aqui. Assim. Colocando mais fortezinho aqui assim, ó. Observem. Tá? Mais forte. E o vinho, que também é para fazer uma sombra desta flor, tá? Aqui assim, ó. O vinho. Então, o vinho vai servir sempre na base da flor. E também o vinho vai fazer com que eu vou fazer essa haste aqui, ó. As nervuras, tá? Da minha sombra, da minha flor. Então, assim, ó. Certo? Vou fazer esta outra pétala aqui, ó. Pétala seguinte. Também com o vermelho vivo na ponta. Vermelho vivo na ponta. Usando púrpura. Aqui assim, ó. O púrpura. Aqui, ó. O púrpura. E o vinho mais aqui na base. No fundo aqui da pétala. No centro, né? Então, com o vinho, com o meu pincel, eu já aproveito e já faço, então, a nervura da pétala. Aqui, ó. Aqui assim, ó. Aqui assim, ó. Certo? Vou usar um pouquinho do branco para dar a luz nessa pétala aqui. Lá vai ele, meu pincel. Então, observem aqui, ó. Um pouquinho do branco. Vou usando aqui assim, ó. Deste lado de cá, eu uso aqui assim, ó, o branco. No lado de cá, eu uso na ponta. Assim. Certo? Depois eu reforço, então, a nervura.
tá? Aqui é a mesma coisa. Uso do lado de cá, então, nesta parte aqui, o branco. Depois eu reforço a nervurinha da tinta, da pedra, com o filete, tá? Assim, ó. Certo? Já vou fazer, então, esse reforço do filete para vocês verem como é que vai ficar. Porque o branco, ele acaba também, o tecido suga muito o branco. Então, não é demais, não fica demais a gente fazendo assim, ó. Tô fazendo um reforço nas nervuras. Percebe? Que assim, ó. Assim, certo? Então, vou terminar essa flor bico de papagaio, depois eu volto, certo? Então, finalizamos esse desenho, né? Observe, ficou um desenho bem bonito, bem natalino, tá? Então, agora eu vou colocar essa palavra aqui, Feliz Natal, com stencil, tá? Neste nosso pano de prato, para ficar mais bonito ainda, certo? Então, eu vou usar aqui assim, ó, o stencil, e eu vou fazer na cor vermelho vivo e no vinho, tá? O sombreado, a parte de baixo da palavra, do escrito, eu vou fazer com o vermelho, com o vinho, tá? Eu vou virar um pouquinho assim, ó, pra minha mão não ficar tão na frente, tá? Da câmera, certo? Então, já tá bem centralizado, tá bem bonito, que assim, ó. Isso. Então, vou fazer agora, então, o escrito, tá? Vou pegar o vermelho vivo, vou tirar aqui na tarjetinha, certo? Vou colocar um pouquinho do diluente também, para ficar bem na trama do tecido, tá? Então, aqui assim, ó. Então, observe, ó. Tocando assim, ó. Vou fazendo com o vermelho vivo, nessas partes principais, mais na parte de cima aqui, ó. Porque eu quero que essa parte de cima carregue, né, com o vermelho vivo. Vermelho mais claro, tá? Depois eu vou usar o vinho, então, por cima. Que assim também posso botar um pouco do vermelho vivo aqui assim, ó. E já vou usar, então, o vinho na parte de baixo, tá? Vou tirar um pouco aqui na tarjeta, nessa lajota, para não ficar tão forte. Opa, mexeu ali. E batendo assim, ó, para ficar... Porque às vezes o stencil tem umas partezinhas que ele tá solta, né? Então, olha ali, ó. Ele fica bem bonito. Depois eu vou fazer um contorninho, finalizando, com uma cor mais escurinha, com o rústico, tá? Eu gosto de finalizar com ele, porque ele fica mais, dá um bom acabamento. Então, olha aqui, ó, posso subir um pouquinho nessa tinta aqui que é mais... Nessa linha aqui que tá mais forte, né? Nessa palavrinha que é mais alta, aqui a letra. Então, agora eu vou para esta outra aqui. Então, observe, colocando aqui bem o vermelho vivo, que é assim, ó. Nessa parte de cima, como eu fiz na palavra feliz. Vou fazer a mesma coisa aqui nesta palavra. Assim, ó.
a batidinha fica melhor, né? Quando a gente faz. Eu posso botar? Agora o vinho na parte de baixo. Observe que vou e daí eu misturo as duas tintas para dar essa, assim, ó, para ficar, né? Para misturar com o vermelho, não ficar tão separadão, tá? Porque assim também tá um pouquinho do vermelho aqui nessas partezinhas aqui de baixo. Assim, ó. E o vinho aqui assim, ó. Certo? Olha aqui, ó. Subindo um pouquinho nessas letras que são mais altinhas, não tem problema. Nas pontinhas, isso tudo vale, né? Daquilo que cada uma cria. Depois vocês podem também colocar as cores que vocês desejarem, tá, gente? Não tem problema. Vamos ver aqui assim. Assim. Assim que eu tô um pouquinho mais forte aqui também, né? Essa parte de cima. Assim. Então, vou tirar aqui para vocês verem. E olha como ficou bonito o nosso Feliz Natal, tá? Aqui eu vi que deu uma borradinha, mas não tem problema, eu vou depois engrossar com pincel normal, né? Esses pincéis aqui mais fininhos que eu tenho. Vou aproveitar e vou fazer um detalhe aqui assim, ó. Tá? Não tem problema, a gente pode, ó, já vale que é o nosso, a gente pode, que nem caiu um pouquinho fora, ó, já deu uma ajeitadinha no letra E, não tem problema. Às vezes acontece isso, mexe um pouquinho, cai um pouquinho fora, não tem problema. Juntando aqui assim, aqui assim no F vou dar uma juntadinha aqui também, assim, ó. Por causa do stencil, que tem uma pequena separaçãozinha. E tá pronto o nosso Feliz Natal. Tá, gente? Olha como ficou bonito. Então, todo o pano agora, você visualizando ele, tá? Ficou bem bonito. Muito bonito mesmo. E assim, ó. Bem bonito. Tá, gente? Então, boas pinturas. E não se esqueçam, gente, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscrevam, tá? A gente quer chegar a 1000 inscritos. Deixem sempre o seu like. Assim vocês incentivam o canal, ajudam o canal a crescer. E bora lá misturando as tintas.